É bom. Bom dia, Relevância. Glória a Deus. Nós temos a oportunidade de exaltar, bendizer, engrandecer o nome do Senhor, que vive para todo sempre. E ontem nós tivemos um dia memorável aqui na cidade de Curitiba, porque celebramos a Marcha para Jesus, que é um evento mundial de unidade do corpo de Cristo, onde, independente de denominação, tradição, nós, como corpo de Cristo, nos unimos para caminhar sobre as ruas de Curitiba e declarar que Cristo Jesus é a nossa única esperança. E eu tenho certeza que a minha voz, unida à voz de milhares de cristãos, ela ultrapassou a realidade local e entrou através da transmissão, através da internet, em muitos lares, em muitas famílias, em muitos corações que ouviram dizer que Curitiba tem um povo que ama a Jesus e que declara que Jesus é a nossa única esperança. Maravilhoso estar ali, maravilhoso louvar ao Senhor, maravilhoso poder ter essa expressão do corpo de Cristo. Depois ali, através da internet, do Instagram, da Marcha para Jesus, ou do meu próprio Instagram, você pode acompanhar um pouco do impacto e de como isso tem afetado e sido bênção como testemunho para toda a cidade. E eu gostaria de compartilhar com você hoje uma passagem que tem marcado a minha vida e que o dia que eu me deparei com este texto, nunca mais o meu relacionamento com Jesus, a minha caminhada cristã, foi da mesma maneira, porque eu fui impactado por essa declaração de Jesus. Ali em João, no capítulo 4, verso 32, o Senhor Jesus, então, falando com seus discípulos, que é algo muito engraçado e também é um sintoma das relações, né? Que os discípulos, eles sempre estavam preocupados com alguns detalhes que, na essência, não era a prioridade que Jesus tinha. E eles, então, à medida que foram crescendo aí no relacionamento e na intimidade, eles começaram a ficar mais ousados na abordagem do mestre, né? E aí, eles chegavam, então, com perguntas, e Jesus sempre canalizava aquelas perguntas para devolver revelação. E num dado momento que eles estavam preocupados com a comida, deu a hora do almoço, passou um pouquinho do horário de se alimentar, e eles então estavam ali cercando Jesus. Mestre, o senhor não vai comer, né? E todos nós sabemos que a alimentação, ela é importantíssima para a manutenção do nosso corpo. Todos nós precisamos da comida, do alimento. Mas então, eles perguntando para Jesus: mestre, o senhor não vai comer? O senhor não está preocupado? Já passou o horário do almoço. E Jesus então vira para eles e diz: uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. E os discípulos então diziam uns aos outros:
será que porventura alguém já tenha enviado algo para o mestre comer? E eles ficaram então naquela expectativa. Que comida é essa? Será que é a receita da vovó dele? Será que é a receita daquela carne de carneiro que Maria cozinhava? E Jesus então responde com intensidade: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus estava falando da satisfação de cumprir a missão, de realizar a vontade do Pai. Para Jesus, obedecer era uma maneira de se alimentar. Jesus estava revelando um princípio poderoso no seu discipulado. Assim como a comida alimenta o corpo, fortalece o físico, gera prazer e saciedade, fazer a vontade de Deus, alimenta o espírito, fortalece a nossa fé, nos enche de alegria, nos dá um prazer e uma satisfação profunda, e a obediência nos conecta ao nosso propósito e acende em nós uma intensidade que nos move com paixão. Então isso é impactante. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos absorver essas verdades na nossa vida. Enquanto os discípulos estavam preocupados com coisas naturais, Jesus estava revelando princípios do sobrenatural. Jesus, ele viveu a sua vida, o seu ministério, com algo que todos nós precisamos desenvolver. Jesus vivia com intencionalidade e a sua missão era a prioridade. Ele conseguia enxergar aquilo que estava para acontecer. Ele conseguia prever o segundo passo. Ele conseguia entender qual era a necessidade do momento. E Jesus, então, vendo o impacto da colheita, ele teve os olhos para ministrar uma pessoa. Eu acho que isto aqui é uma chave para nós, como cristãos e como igreja. Porque talvez diante de tantas necessidades, diante de tantas pessoas, e até mesmo diante de tantas oportunidades, nós colocamos os nossos olhos nas coisas grandes e nos esquecemos que o Evangelho é uma resposta para ser compartilhada no nível pessoal. Jesus encontrou uma mulher samaritana na beirada do poço que havia necessidades na vida daquela mulher. E aquela mulher que foi ministrada por Jesus se tornou uma chave para alcançar, testemunhar para uma cidade inteira. Jesus viu além da sede que havia por causa da água daquele poço. Jesus viu uma cidade inteira que precisava de salvação. E é assim que acontece o milagre da multiplicação. O milagre da multiplicação não está na multidão. O milagre da multiplicação pode estar em uma pessoa.
uma pessoa que consegue ser alcançada, uma pessoa que consegue ler a carta de Deus, de amor a todos os homens e mulheres, pode ter a sua vida transformada. E a Bíblia nos diz que eu e você somos essa carta viva de Deus, que precisa ser entregue a um coração. E esse coração, debaixo da revelação do Rei Jesus e do reino de Deus, vai resultar em salvação de muitos, em testemunho para muitos. E aí, nós precisamos receber essa missão da parte do Senhor Jesus. Eu quero te dizer que o dia que o Senhor te alcançou, Ele colocou a essência dele na sua vida. E quando Ele colocou essa essência na sua vida, que é o Espírito Santo, Ele trouxe sobre você uma unção, uma presença capaz de se tornar uma carta viva do céu para tocar corações na terra. E nós precisamos entender que ninguém pode ser desprezado quando essa pessoa entra na nossa vida. Existe uma prioridade. A sua prioridade é ser essa carta viva, é fazer a vontade de Deus, é realizar a obra do Senhor. E a vontade de Deus e a obra do Senhor para você é que ninguém se perca, mas que todos sejam alcançados através da revelação da salvação que está em Cristo Jesus. Você é essa carta viva. Você é essa resposta de Deus. Mas às vezes nós nos sentimos tão limitados, nós nos sentimos tão incapazes, ou talvez com tantas situações para resolver, que às vezes as pessoas passam do nosso lado, às vezes as pessoas passam à nossa frente, às vezes as pessoas estão convivendo conosco e nós não abrimos o coração para ser essa carta viva, levando pessoas a conhecer Jesus. Mas, quebrando toda a tradição, todo o preconceito, porque ali era Jesus, ali ele era um judeu, ali havia uma resistência de um judeu falar com uma mulher samaritana, mas Jesus olhou a sede, olhou a necessidade, e ele foi a carta viva do céu para transformar a vida daquela mulher. Queridos, Deus tem nos dado uma missão para alcançar uma geração que vai ser resposta do Senhor nessa terra. Mas será que nós temos tido a capacidade de conversar com um adolescente, de conversar com uma criança, de conversar com um adulto, de conversar com um idoso, ou de dar atenção a uma pessoa? Para quem é essa carta viva
que representa você. Porque eu posso afirmar que para você estar aqui hoje, nessa igreja, alguém foi uma carta viva do céu, que tocou na sua vida, que falou com você, que ministrou seu coração, que te deu atenção, que orou pela sua necessidade, que supriu a sua necessidade. E talvez no seu coração possa haver uma questão dizendo: ah, mas são tantas necessidades, tem tantas pessoas, tem tanta crise. De fato, hoje, o mundo está em colapso. Famílias estão sendo atacadas e desfeitas. Dependendo da maneira como você se dirige num ambiente público, você nem pode mais se dirigir especificamente a um público. Você tem que falar de modo genérico. Valores estão sendo quebrados. Identidades estão sendo feridas. Pais estão desistindo dos seus filhos. Filhos estão desistindo dos seus pais. Mas a igreja, ela continua sendo um farol que precisa apontar para a resposta, que é Jesus. E nós somos os mensageiros da esperança. Nós somos os mensageiros da esperança. Nós temos o compromisso de olhar para a pessoa, independente do estado em que ela se encontra hoje, e apresentar para ela a esperança que é Jesus. Qual é o risco que passamos e que tenta nos impedir de cumprir esta missão? São as distrações. Distrações nos impedem de enxergar as crises e de viver a missão. Quais distrações? Eu coloquei uma lista aqui, o Espírito Santo pode te mostrar outras coisas. Mas, por exemplo, conforto e rotina espiritual vazia. Meu querido, nós sabemos, não existe a possibilidade de você fazer algo de valor que não te custe alguma coisa. Pode ter certeza. Para você ser essa carta viva, isso vai te custar algum envolvimento, algum desprendimento e a necessidade de você dar atenção a alguém. Então a sua vida espiritual, ela precisa ter essa motivação de ouvir, de receber, de entender da parte de Deus, mas também carregar esse desejo de levar essa luz até alguém que Deus vai colocar no seu caminho. Segundo, medo da rejeição ou da exposição. Hoje em dia as pessoas, elas não querem nem correr o risco de ter que se expor. Se puder não tocar em religião, política e futebol, ótimo, vamos conviver bem com todo mundo. Mas a verdade é que existe um fogo, existe uma chama, existe uma necessidade que as pessoas nem sabem que tem, mas nós somos a resposta. E nós precisamos correr o risco de nos expormos para levar essa carta viva. Também temos a questão do desejo de aceitação social acima de um compromisso com o reino.
Não. Eu não vou falar isso com essa pessoa. De jeito nenhum. Eu estou me lembrando de uma situação em que um missionário entrou no ônibus. Entrou uma pessoa bem vestida, com características de ser uma pessoa mais culta. E Deus falou com ele: prega o evangelho para essa pessoa. E ele falou: eu não, senhor, eu tô constrangido, eu tô com vergonha. Aí o ônibus deu uma balançada, de repente caiu as 2 dentaduras daquela senhora aos pés do missionário. E aí ele ficou: eu não sei o que eu faço, se eu ajudo, não ajudo. Ajudou. Deus falou com ele: querido, o homem vê a aparência, eu vejo o coração. Sabe, o mundo está clamando por respostas. Talvez você possa olhar, por exemplo, um movimento igual ontem da Marcha para Jesus. Pensar: mas aquilo ali é só uma multidão de crente cantando na cidade. Mas eu vou te contar 2 experiências para a sua edificação. Ontem estava comigo o Sidney e o pastor Davi. Nós tivemos a oportunidade de almoçar com 100 pessoas na Assembleia Legislativa do Paraná, no restaurante da Assembleia. Particularmente, eu tive a oportunidade de me assentar numa mesa onde estava o prefeito, vários secretários do governo do estado, representantes do governador e vários vereadores. E eu estou ali sentado, conversando com um, com o outro, quem eu conhecia, e um jovem estava do meu lado. Aí, para não fazer feio, eu cutuquei a pessoa que estava do meu lado, que era o pastor Euquias, presidente da Convenção Batista. Falei: quem que é esse aqui do meu lado? Ele virou e falou assim: esse aí se chama Santim Rovena. Eu falei: e aí, o que significa isso? Ele falou: ele é o secretário de Justiça do estado do Paraná. Eu falei: é mesmo? Novo? É. Aí eu virei para ele e falei: secretário, desculpa, nem te conhecia. Ele falou: não, eu não sou secretário só da Justiça. Eu sou secretário da Justiça e da Cidadania. Eu estou responsável por todo o sistema prisional de Curitiba, do Paraná. Eu estou responsável por todo o tratamento dos presidiários, por todos os programas de recuperação dele. Eu estou responsável por todas as casas de menor infrator. Eu estou responsável pela prática da cidadania e da justiça social no estado do Paraná inteirinho. Talvez você não saiba, mas hoje eu atendo num CAPS, que é um centro de tratamento psicossocial, e muitos dos internos dessas casas de reabilitação, eles vão ali no posto para ter um acompanhamento através do CAPS. E aí, conversando com ele, ele falou: eu acredito que o nosso sistema precisa do apoio da igreja para trazer uma resposta para a sociedade. E aí eu saí dali, encontrei com outro secretário, e conversando com ele, ele virou e falou assim: olha, Alexandre, eu vou assumir uma posição e eu quero ter uma resposta para a sociedade. Preciso tratar com o acolhimento de todos os moradores de rua de Curitiba. Será que a igreja pode ajudar a trazer uma solução para isso? E aí, eu estava vendo o que aconteceu lá em São Paulo, como que é o nome lá, na Cracolândia, que era uma região que tinha centenas de desabrigados.
E agora, a Cracolândia sumiu do centro de São Paulo. E está todo mundo perguntando o que aconteceu, o que aconteceu. Sabe o que aconteceu? As igrejas se uniram, começaram a ir para lá, pessoas começaram a se conectar com pessoas, pessoas começaram a orar por pessoas, pessoas começaram a apresentar a carta viva que é Jesus, e aí um cinturão de resistência e prisão das drogas foi rompido, porque a carta viva do Senhor deixou de olhar o todo e começou a olhar pessoa por pessoa. Então eu quero te dizer que Deus, Ele tem uma unção para que nós possamos nos mover de maneira sábia, de maneira intencional, de maneira proposital a cumprir o nosso propósito. A atividade sem intencionalidade gera esgotamento. Missão sem paixão gera religiosidade. Porém, quando estamos dispostos a pagar um preço e temos compromisso com a vontade de Deus, assim como o físico se fortalece com o alimento físico, a nossa decisão de fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra, ela nos retroalimenta, ela nos fortalece. Cada vez que você vê a mensagem de esperança chegando, um coração sendo transformado, uma família sendo restaurada, uma vida sendo tocada, e isso traz poder espiritual e unção para que você continue prosseguindo e continue cumprindo a sua missão. Queridos, precisamos ter uma visão profética que nos leve a agir. Que nos leve a agir. Eu queria dizer para vocês que esses dias eu tenho sido lembrado de que Curitiba e o estado do Paraná estão no radar de Deus. Escute isso. Muitos ministros proféticos, como Valnice Milhomes, Cindy Jacobs, Douglas Gonçalves, Cláudio Duarte, Juliano Som e muitos outros, têm liberado palavras proféticas sobre o papel de Curitiba como um epicentro espiritual. Promessas de cura, de justiça, de evangelismo, de salvação estão semeadas sobre o céu dessa cidade por muitos anos. Palavras como Curitiba será um centro de sabedoria e governo do justo, modelo para a nação. Um avivamento virá sobre os jovens em todo o Paraná, e eles serão enviados como flechas polidas na aljava de Deus. Está falando de você aqui. Promessa do Senhor que vai se cumprir na tua vida, na tua casa, na tua família. Curitiba será conhecida como cidade refúgio, onde a glória de Deus trará cura emocional e restauração de famílias. Além dessas palavras proféticas sobre Curitiba, nós temos a própria palavra de Deus, que é o nosso selo, a nossa base. Deuteronômio 1:18, dispõe-te e avance, eu lhes dou essa terra, como já vos prometi. Isaías 61, sobre ti nasce o resplendor, e a glória do Senhor vai à tua frente. Joel 2:28, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Queridos, você precisa
crer, você precisa aceitar, você precisa entender que esse é o tempo de Deus para a salvação de muitos. Esse é o tempo de Deus para a transformação daqueles que estão ao nosso redor. Esse é o tempo de Deus onde nós temos que aproveitar as oportunidades. João 4,35 diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa, eu porém vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a colheita. A ceifa é agora. O tempo de sair do modo automático e viver com intencionalidade é agora. O tempo de manifestar a carta viva de Deus para todos que estão ao nosso redor é agora. Interessante, porque nessa mesma passagem, um homem que está vivendo um momento incrível de conflito, seu filho está doente com a ameaça de morrer, ele sai, ele vai desesperado até Jesus: Jesus, vem na minha casa, eu preciso que o Senhor ore, que o Senhor cure o meu filho. E Jesus então, olhando para aquele homem, diz para ele: vai, o teu filho está curado. E aquele homem sai. Ele não levou a pessoa de Jesus, mas ele levou a palavra de Jesus. E eu quero te dizer que pela palavra do Senhor, quando ele chegou em casa, o seu filho, que estava à beira da morte, já estava completamente curado. E eu quero te dizer que é por essa mesma palavra, por essa mesma presença, por essa mesma intenção de socorrer, de curar, de levar, de salvar, de transformar, que nós vamos então exercer a influência do reino dos céus nessa terra, pela palavra que vem da boca de Deus e que nós vamos profetizar sobre as pessoas. Esse é um tempo de manifestação de Deus. Esse é um tempo de cura, esse é um tempo de resposta, esse é um tempo de milagre, esse é um tempo de salvação. E você é o canal de Deus para que isso aconteça. Quantas vezes buscamos preencher o vazio do nosso coração com distrações, com ações que de repente não vão trazer resposta para a nossa vida, mas Jesus nos ensina que a verdadeira satisfação e a verdadeira alegria vem de cumprir a vontade do Pai e realizar a sua obra. Se você está cansado, desmotivado, perdido, talvez é porque você esteja se alimentando só com a comida natural. Mas quando você dá um passo para obedecer a Deus, para cumprir um princípio que está na palavra, aquilo vai te fortalecer, aquilo vai te encorajar. Esse passo vai se tornar uma chave para trazer avivamento espiritual na sua vida. E você vai ser nutrido por viver e cumprir a vontade de Deus nessa terra. Quero te dar um desafio. Separe nos próximos dias um momento para você perguntar ao Espírito Santo: Senhor, o que o Senhor quer fazer hoje através de mim? Dispõe o seu coração a obedecer aquilo que o Senhor te orientar. Observe que a cada passo de obediência, você vai ganhar força para se aproximar mais de Deus, para estar mais cheio da presença dEle.
E você vai viver esse princípio maravilhoso. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Fique de pé, eu quero orar com você nessa manhã. Eu me lembro de um cantor da canção, Marcos Witt, muito conhecido. E ele conta a experiência de como ele chegou a ser uma referência na adoração. Sabe o que ele conta? Que tinha um menino na igreja dele, um pastor, que foi pastor do Marcos Witt, que todas as vezes que acabava o culto, vinha no teclado e ficava tentando apertar as teclas. E as tias tiravam ele e falavam: não mexe no teclado do adorador. Mas um dia aquele menino chamou a atenção daquele pastor. E eles começaram a ensinar, colocaram ele na aula, para que ele pudesse aprender teclado. E aquela criança que ninguém tinha expectativa, cresceu, se tornou um ministro na igreja, se tornou Marcos Witt, que é um adorador de expressão mundial. E 20 anos depois, Marcos Witt volta naquela igreja, encontra aquele pastor, fala: pastor, eu voltei aqui para agradecer, porque aqui Deus começou a despertar o meu coração para que eu pudesse cumprir um propósito. Qual que é o seu maior sonho, pastor? Olha, eu sempre sou da área do louvor, da adoração. Eu queria gravar uma música, mas eu nunca consegui. E aí Marcos Witt grava um álbum junto com aquele pastor. E aquele pastor, então, depois de 20 anos, se torna uma referência na adoração para impactar a sua cidade inteira, porque deram a oportunidade para uma criança. Não deixe as pessoas passarem pela sua vida de qualquer maneira. Não deixe a mulher samaritana ficar sem resposta no poço por causa do seu julgamento, da sua religiosidade. Ah, mas ela já teve 5 maridos. Ah, mas ela tem vício. Ah, mas ela não anda de acordo com as normas lá da minha igreja. Queridos, a primeira coisa que uma pessoa precisa é conhecer Jesus. A partir de Jesus é que a vida dela vai ser transformada. E o que nós precisamos não é colocar as pessoas no nosso padrão de expectativa, é colocar as pessoas diante do Cristo, que é a nossa esperança. E quando nós colocarmos as pessoas diante do Cristo, que é a nossa esperança, vai acontecer algo extraordinário. A Bíblia diz que os homens e mulheres daquela cidade samaritanos, a princípio vieram até Jesus por causa do testemunho dela. Mas depois eles diziam: já não é mais por causa do seu testemunho, da sua palavra, mas nós mesmos ouvimos Jesus e vemos que Ele é o Filho de Deus, e agora nós cremos, porque nós o vemos. Então, queridos, o próprio Jesus se garante. Você só precisa correr o risco de sair do comodismo e apresentar Ele como carta viva para as pessoas que vão cruzar no seu caminho. Estenda suas mãos para o Senhor agora. Meu Deus, o Senhor tem liberado palavras proféticas sobre Curitiba, sobre o Paraná. O Senhor tem falado, meu Deus, que nós vamos experimentar um avivamento que é 7 vezes
maior do que houve lá no Canadá. O Senhor disse, Senhor, que as cataratas do Iguaçu, aquela força das águas do Iguaçu, elas vão correr o estado do Paraná, e o poder do teu Espírito virá com intensidade, tocando pessoas, ministrando vidas, trazendo libertação, liberando uma colheita sobrenatural. Mas Deus, nós não queremos estar impressionados com a multidão. Nós queremos descobrir quem é aquela uma pessoa que o Senhor deseja que possamos apresentar a carta viva. Ó Deus, nós queremos fazer a diferença na vida de uma pessoa e liberar essa uma pessoa para te conhecer, para te amar, para te servir, e a partir daí milagres vão acontecer. Ó Deus, em nome de Jesus, essa manhã eu oro que cada um aqui nessa igreja seja renovado na sua esperança, seja renovado no seu chamado, seja renovado no seu propósito. Cada um aqui entenda que nós temos uma comida para comer, que é fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Meu Deus, o mundo não pode conhecer essa comida, porque o mundo não tem essa revelação. As pessoas estão cegas e necessitadas de uma resposta, mas a nós o Senhor já confiou essa resposta. A nós o Senhor já trouxe tão grande salvação. A nós o Senhor já nos deu experimentar, beber da tua fonte, comer da tua palavra. Eu oro que o Senhor ative o senso de missão, que o Senhor ative o senso de propósito, que o Senhor ative essa alegria do céu de fazer a tua vontade na terra. Ó Deus, e que a igreja Relevância ela possa se somar a outros e ela possa fazer a diferença aqui na cidade de Curitiba, em São Paulo, na Bolívia, na Itália, em Alphaville, onde o Senhor tem nos plantado, onde o Senhor tem nos colocado. Nós queremos nos mover e dizer: o reino de Deus é chegado até nós. Obrigado, porque a promessa é tua. Um coração contrito e quebrantado o Senhor jamais desprezará. Por isso nessa manhã, vem sobre nós, Espírito Santo vem sobre nós. Espírito Santo ativa a nossa fé, Espírito Santo ativa o nosso propósito, Espírito Santo ativa a nossa mente, Espírito Santo ativa o nosso compromisso com o teu propósito. E nós te daremos toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Nessa manhã eu tenho um convite. Se alguém que está aqui nos visitando ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus, eu queria orar com você para que você fizesse isso. E alguém vai aí te dar um abraço. Tem alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus? Levante sua mão. Alguém que nessa manhã está dizendo: eu quero ter essa experiência de me render ao senhorio de Jesus. Também eu quero falar com você que ainda não é batizado. Você precisa dar um passo a mais. Você precisa se comprometer com essa verdade do reino. E se você quiser ser batizado, eu queria orar com você também e encorajar e declarar que esse é o tempo de Deus para o seu batismo. E se você está restaurando,
voltando à casa do Pai, eu quero dizer, seja bem-vindo. Aqui é o lugar para você encontrar uma família para pertencer. Obrigado, Deus, por aqueles que estão te recebendo. Obrigado, Jesus, por aqueles que estão se comprometendo pelo batismo. E obrigado por aqueles que estão voltando aos braços do Pai. Que o selo da tua presença, que o derramado do teu amor alcance cada coração. E nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, desde agora e para sempre. Amém. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. Te abençoamos em nome de Jesus. Nós vamos encerrar o nosso culto. E depois a equipe do Profético vai estar aqui. E que você tenha um domingo na paz do Senhor, cheio do amor e da presença de Deus. Amém? Deus abençoe. Um excelente domingo em nome de Jesus. Não vá embora sem receber aqui a sua oração. E dá um abraço na pessoa do teu lado e diz: você é uma carta viva do Senhor.